pequenas. Isto significava que tiveram de 61.973 introduzir uma partícula pontual diferente para cada uma das centenas de partículas subatômicas que descobriram, o que era bastante confuso. Mas, de acordo com a teoria de cordas, se tivéssemos um supermicroscópio que nos permitisse sondar o núcleo de um elétron, veríamos que não era uma partícula pontual, mas sim uma minúscula corda vibratória. Só parecia ser uma partícula pontual porque os nossos instrumentos eram demasiado rudimentares. Esta minúscula corda, por sua vez, vibra com frequências e ressonâncias diferentes. Se quiséssemos tocar esta corda que vibra, mudaria de modo e transformar-se-ia noutra partícula subatômica, como um quark. Se a tocássemos de novo, transformar-se-ia num neutrino. Deste modo, podemos pensar as partículas subatômicas como se fossem diferentes notas musicais da mesma corda. Podemos agora substituir as centenas de partículas subatômicas observadas no laboratório por um único objeto, a corda. 62.973. Neste novo vocabulário, as leis da física, cuidadosamente construídas ao longo de milhares de anos de experimentação, mas não são do que leis de harmonia que se podem descrever como cordas e membranas. As leis da química são as melodias que podemos tocar nestas cordas. O universo é uma sinfonia de cordas. E a mente de Deus, de que Einstein falou eloquentemente, é a música cósmica que ressoa através do hiperespaço. O que coloca outra questão. Se o universo é uma sinfonia de cordas, haverá algum compositor? Tratarei desta questão no capítulo 12. 63.973. O fim do universo VMAP não só nos oferece uma imagem mais rigorosa do universo primitivo, como também nos dá uma imagem muito pormenorizada do modo como o nosso universo terminará. Tal como a misteriosa força da antigravidade afastou as galáxias no começo do tempo, essa mesma força está agora a conduzir o universo para o seu destino final. Antes, os astrônomos pensavam que a expansão do universo ia abrandar gradualmente. Agora, compreendemos que o universo está, na realidade, em aceleração, e que as 64.973 galáxias se afastam de nós a uma velocidade cada vez maior. A mesma energia negra que perfaz 73% da matéria e da energia do universo está a acelerar a expansão do universo, afastando as galáxias umas das outras a velocidades cada vez maiores. O universo comporta-se como um condutor que abranda, quando se aproxima de um sinal vermelho e depois carrega no acelerador, quando a luz passa a verde 10, diz Adam Riess, do Space Telescope Institute. A menos que aconteça alguma coisa que inverta esta expansão, dentro de 150 mil milhões de anos a nossa galáxia, Via Láctea, ficará completamente deserta, pois 99,99999% de todas as galáxias vizinhas passarão velozmente a fronteira do universo visível. As galáxias que conhecemos no céu noturno afastar-se-ão tão rapidamente que a sua luz nunca chegará até nós. As próprias galáxias não desaparecerão, mas estarão longe demais para que os nossos telescópios as possam observar. Embora o universo visível contenha aproximadamente 100 mil milhões de galáxias, 65.973
Daqui a 150 mil milhões de anos, apenas serão visíveis alguns milhares de galáxias do superaglomerado local de galáxias. Mais tarde, o nosso grupo local, constituído por cerca de 36 galáxias, abarcará todo o universo visível e milhares de milhões de galáxias afastar-se-ão da fronteira do horizonte. Isto porque a gravidade no grupo local é suficiente para dominar esta expansão. Ironicamente, à medida que as galáxias distantes desaparecem da vista, qualquer astrônomo que viva nesta era escura pode não conseguir detectar a expansão do universo, uma vez que o grupo local de galáxias não se expande no seu interior. No futuro distante, os astrônomos que analisem o céu nocturno pela primeira vez talvez não compreendam que existe expansão, concluindo que o universo é estático, sendo constituído apenas por 36 galáxias. Se esta força de antigravidade continuar, o universo acabará por morrer num Big Freeze. Toda a vida inteligente acabará por congelar finalmente numa morte agonizante, à medida que 66.973 temperatura do espaço exterior desce para o zero absoluto, situação em que as moléculas mal se podem mover. Num determinado momento, daqui a trilhões e trilhões de anos, as estrelas deixarão de brilhar, os seus fogos nucleares extinguir-se-ão quando se esgotar o seu combustível, escurecendo para sempre o céu nocturno. A expansão cósmica deixará apenas um universo frio e morto, contendo estrelas anãs, estrelas de neutrões e buracos negros. E, ainda mais adiante, no futuro, os próprios buracos negros evaporar-se-ão, deixando uma mistura fria e sem vida de partículas elementares à deriva. Num universo tão desolado e frio, a vida inteligente, por razões evidentes, torna-se fisicamente impossível. As leis rígidas da termodinâmica proíbem a transferência de qualquer informação num meio tão gelado e toda a vida acabará por cessar. A primeira compreensão de que o universo pode acabar por morrer no gelo data do século XIX. Comentando o conceito deprimente de que as leis da física aparentemente condicionam a 67.973 inteligência humana, Charles Darwin escreveu, acreditando como que o homem do futuro distante será uma criatura muito mais perfeita do que agora, é uma ideia intolerável que ele e outros seres vivos estejam condenados à aniquilação completa depois de um progresso contínuo tão lento. 11. Infelizmente, os últimos dados do satélite MAP parecem confirmar os piores receios de Darwin. Fugir para o hiperespaço. Há uma lei da física segundo a qual a vida inteligente no universo terá necessariamente de enfrentar esta morte definitiva. Mas também há uma lei da evolução que diz que, quando o meio se transforma, a vida pode ir embora, adaptar-se ou morrer. Como é impossível adaptar-se a um universo que está a congelar até a morte, as únicas opções são morrer ou abandonar o universo. Ao enfrentarem a morte do universo, é possível que daqui a bilhões de anos, as civilizações reúnam a tecnologia necessária para abandonar o 68.973 nosso universo no salva-vidas dimensional à procura de um outro universo muito mais jovem e mais quente. Ou usarão a sua tecnologia para construir uma prega no tempo e voltar ao seu passado, quando as temperaturas eram mais altas. Alguns físicos propuseram esquemas plausíveis, embora muito especulativos, recorrendo à física mais avançada, para fornecer a visão mais realista de portais dimensionais ou passagens para outro universo.
Os quadros negros dos laboratórios de física de todo o mundo estão cheios de equações abstratas com as quais os físicos calculam se é ou não possível usar energia exótica e buracos negros para encontrar uma passagem para outro universo. Pode uma civilização avançada com uma tecnologia a milhões de milhares de milhões de anos mais sofisticada do que a nossa explorar as leis conhecidas da física para entrar noutros universos? O cosmólogo Stephen Hawking, da Universidade de Cambridge, gracejou os buracos de 69.973. Verme, se existirem, serão ideais para viajar rapidamente no tempo. Por um buraco de verme é possível passar para o outro lado da galáxia e voltar atrás a tempo do jantar 12. E, se os buracos de verme e os portais dimensionais forem demasiado pequenos para permitir o êxodo final do universo, há outra opção: reduzir o conteúdo total de informação de uma civilização inteligente avançada ao nível molecular e injetá-la através do portal para se juntar do outro lado. Deste modo, uma civilização inteira pode injetar as suas sementes através de um portão dimensional e restabelecer-se em todo o seu esplendor. O hiperespaço, em vez de ser um brinquedo dos físicos teóricos, poderia transformar-se na derradeira salvação para a vida inteligente num universo moribundo. Porém, para compreender plenamente as implicações deste evento, temos primeiro de compreender como os cosmólogos e os físicos chegaram meticulosamente a estas surpreendentes conclusões. Ao longo de mundos. 70.973. Paralelos, revisitaremos a história da cosmologia, salientando os paradoxos que nela proliferaram durante séculos, culminando na teoria da inflação, que, embora consistente com todos os dados experimentais, nos obriga a tomar em consideração o conceito de universos múltiplos. 71.973. Capítulo 2. O universo paradoxal. Se eu tivesse estado presente no acto da criação, teria dado algumas sugestões úteis para melhorar a ordem do universo. Afonso, o Sábio. Raios partam o sistema solar. A luz é má. Os planetas estão demasiado longe. Os cometas são pestilentos. Os meios são medíocres. Eu podia fazer um. 73.973. Universo melhor. Lord Jeffrey. Na peça Como lhe aprouver, Shakespeare escreveu as palavras imortais: todo o mundo é um palco e todos os homens e mulheres são meros atores. Todos entram e saem. Durante a Idade Média, o mundo era, de facto, um palco, mas pequeno e estático, constituído por uma terra minúscula e plana em torno da qual os corpos celestes se moviam misteriosamente nas suas órbitas celestes perfeitas. Os cometas eram considerados presságios que anunciavam a morte dos reis. Quando o grande cometa de 1066 passou por Inglaterra, aterrou os soldados saxões do rei Harold, que rapidamente foi vencido pelas tropas de Guilherme, o Conquistador, preparando o cenário para a formação da moderna Inglaterra. 74.973. O mesmo cometa cortou de novo os céus da Inglaterra em 1682, voltando a espalhar o pânico e o medo por toda a Europa. Toda a gente, segundo parecia, desde os camponeses aos reis, estava hipnotizada por este inesperado visitante celeste que varria os céus. De onde vinha o cometa? Para onde ia? Qual era o seu significado? Um
nobre abastado, Edmund Halley, astrônomo amador, estava tão intrigado com o cometa que procurou a opinião de um dos maiores cientistas da época, Isaac Newton. Quando perguntou a Newton que força poderia controlar o movimento do cometa, Newton respondeu calmamente que o cometa se movia numa elipse em consequência de uma lei de força que varia com o inverso do quadrado, isto é, a força que se exerce sobre o cometa é inversamente proporcional ao quadrado da sua distância ao Sol. De facto, disse Newton, tinha estado a seguir o cometa com um telescópio que tinha inventado, o telescópio reflector usado ainda hoje. 973. Pelos astrônomos em todo o mundo, e a sua trajetória seguia a sua lei de gravitação que se desenvolverá 20 anos antes. Halley ficou mais surpreendido do que se pode imaginar. Como sabe? Perguntou. Porque a calculei, replicou Newton. Nem mesmo nos seus sonhos mais fantásticos Halley esperava ouvir que o segredo dos corpos celestes, que tinham intrigado a humanidade desde que os primeiros homens observaram os céus, podia ser explicado por uma nova lei da gravidade. Surpreendido com o significado desta monumental descoberta, Halley ofereceu-se generosamente para custear a publicação desta nova teoria. Em 1687, encorajado e financiado por Halley, Newton publicou seu épico trabalho Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, que tem sido considerado uma das mais importantes obras já publicadas. Num só golpe, os cientistas que desconheciam as leis mais importantes do sistema solar ficaram subitamente 973. Habilitados a prever, com grande precisão, o movimento dos corpos celestes. Tão grande foi o impacto dos Principia nos salões e nas cortes da Europa que Alexander Pope escreveu: a natureza e as suas leis estavam ocultas na noite. Deus disse: faça-se Newton. E tudo foi luz. Halley compreendeu que, se a órbita do cometa era uma elipse, tomava-se possível calcular quando voltaria a passar nos céus de Londres. Procurando velhos registros, descobriu que os cometas de 1531, 1607 e 1682 eram, na realidade, o mesmo cometa. O cometa que foi tão decisivo para a criação da moderna Inglaterra em 1066 foi visto, de acordo com os registros históricos, desde Júlio César. Halley previu que o cometa voltaria a passar em 1758, muito depois de Newton e Halley terem morrido. Quando o cometa voltou a aparecer no dia de Natal desse 973. Ano, conforme o que fora previsto, foi chamado Cometa de Halley. Newton tinha descoberto a lei da gravitação universal 20 anos antes, quando a peste negra obrigou ao encerramento da Universidade de Cambridge e ele se viu forçado a retirar-se para sua casa de campo, em Woolsthorpe. Recordou entusiasmado que, enquanto percorria sua propriedade, vira uma maçã cair. Então fez a si próprio uma pergunta que haveria de mudar o curso da história humana. Se uma maçã cai, a lua também cairá. No brilhante rasgo de gênio, Newton compreendeu que as maçãs, a lua e os planetas obedeciam todos à mesma lei da gravitação, e que todos eles caíam devido ao efeito de uma lei do inverso do quadrado. Quando Newton descobriu que a matemática do século XVII era demasiado primitiva para trabalhar com esta lei de força, inventou um novo ramo da matemática, o cálculo, para determinar o movimento das maçãs e das luas. 973.
Nos Principia, Newton também estabeleceu as leis da mecânica, as leis do movimento que determinam as trajetórias de todos os corpos celestes e terrestres. Estas leis estabelecem as bases para a concepção de máquinas, para a utilização da energia do vapor e para a construção de locomotivas, o que, por sua vez, abriu caminho à Revolução Industrial e à civilização moderna. Hoje, todos os arranha-céus, pontes e foguetões são construídos de acordo com as leis do movimento de Newton. Newton não nos deu só as eternas leis do movimento. Também revolucionou a nossa visão do mundo, dando-nos uma imagem do universo completamente nova onde as leis misteriosas que governam os corpos celestes são idênticas às leis que governam a Terra. O palco da vida já não estava rodeado de terríficos presságios celestes. As mesmas leis que se aplicavam aos atores também se aplicavam ao cenário. Paradoxo de Bentley. 79.973. Como os Principia era um trabalho muito ambicioso, surgiram os primeiros paradoxos intrigantes acerca da construção do universo. Se o mundo é um palco, qual é o seu tamanho? É infinito ou finito? Esta é uma velha questão. Até o filósofo romano Lucrécio se deixou fascinar por ela. O universo não é limitado em nenhuma direção. 2. Escreveu. Se o fosse, teria necessariamente um limite algures. Mas é evidente que uma coisa não pode ter um limite, a menos que haja alguma coisa fora dela que a limite. E o mesmo acontece em todas as dimensões, deste ou daquele lado, para cima ou para baixo, no universo não há fim. Mas a teoria de Newton também revelou os paradoxos inerentes a qualquer teoria de um universo finito ou infinito. As questões mais simples levam a um pântano de contradições. Mesmo quando Newton desfrutava de fama devido à publicação dos Principia, descobriu que a sua teoria da gravitação estava irremediavelmente crivada de paradoxos. Em 1692, um clérigo, o reverendo Richard Bentley, 80.973, escreveu a Newton uma carta muito simples, mas um tanto incômoda. Uma vez que a gravidade era sempre atrativa e nunca repulsiva, escrevia Bentley, isto significava que qualquer conjunto de estrelas entraria naturalmente em colapso sobre si próprio. Se o universo era finito, então o céu noturno, em vez de ser eterno e estático, seria cenário de uma incrível mortandade, quando as estrelas colidissem umas com as outras e coalescessem numa superestrela incandescente. Mas Bentley também sublinhou que, se o universo fosse infinito, então a força exercida em qualquer objeto para o mover para a direita ou para a esquerda, também seria infinita e, por conseguinte, as estrelas seriam feitas em pedaços, em cataclismos de fogo. À primeira vista, parecia que Bentley tinha derrotado Newton. Ou o universo era finito, e entrava em colapso numa bola de fogo, ou era infinito, e, nesse caso, todas as estrelas seriam apagadas. Ambas as possibilidades eram desastrosas para a nova teoria proposta por Newton. 81.973. Este problema, pela primeira vez na história, revelava os paradoxos subtis, mas inerentes a qualquer teoria da gravidade, quando aplicada a todo o universo. Depois de muito pensar, Newton respondeu que tinha encontrado uma falha no argumento. Preferia um universo infinito, mas totalmente uniforme.
Assim, se uma estrela é arrastada para a direita por um número infinito de estrelas, este impulso é completamente anulado por um impulso igual de outra sequência infinita de estrelas noutra direção. Todas as forças se equilibram em todas as direções, o que cria um universo estático. Assim, se a gravidade é sempre atrativa, a única solução do paradoxo de Bentley é um universo uniforme e infinito. Newton tinha, de facto, encontrado uma falha no argumento de Bentley. Mas Newton era suficientemente inteligente para perceber os pontos fracos da sua própria resposta. Admitiu numa carta que a sua solução, embora tecnicamente correta, era intrinsecamente instável. O. 82, 973. O universo uniforme, mas infinito de Newton era como um castelo de cartas, aparentemente estável, mas sujeito a desabar a mais leve perturbação. Era possível calcular que o mais pequeno movimento numa única estrela desencadearia uma reação em cadeia e os aglomerados de estrelas começariam imediatamente a entrar em colapso. A resposta de Newton era frágil porque apelava a um poder divino que impedisse que o seu castelo de cartas desabasse. É preciso um milagre contínuo para impedir que o Sol e as estrelas fixas se precipitem em conjunto por causa da gravidade 3, escreveu. Para Newton o universo era como um relógio gigantesco a que Deus deu corda no início do tempo, que tem trabalhado desde sempre, de acordo com as suas 3 leis do movimento, sem interferência divina. Mas, por vezes, até o próprio Deus tem de intervir e sacudir um pouco o universo, para que ele não entre em colapso. Por outras palavras, Deus ocasionalmente tem de 83, 973. Intervir para impedir que os cenários do palco da vida colapsem sobre os atores. Paradoxo de Olbers. Para além do paradoxo de Bentley, havia um paradoxo ainda mais profundo inerente a qualquer universo infinito. O paradoxo de Olbers começa por perguntar por que é que o céu nocturno é escuro. Astrônomos tão antigos como Johannes Kepler compreenderam que, se o universo fosse uniforme e infinito, então para onde quer que olhássemos, veríamos a luz proveniente de um número infinito de estrelas. Observando qualquer ponto do céu nocturno, a nossa linha de visão acabaria por atravessar um incontável número de estrelas e, assim, receberia uma quantidade infinita de luz das estrelas. Deste modo, o céu nocturno estaria em fogo. O facto de o céu nocturno ser escuro e não claro tem constituído, desde há séculos, um paradoxo cósmico súbito mas profundo. O paradoxo de Olbers, tal como o paradoxo de Bentley, é aparentemente simples, mas tem 84, 973. Atormentado muitas gerações de filósofos e de astrônomos. Os paradoxos de Bentley e de Olbers dependem da observação de que, num universo infinito, as forças gravitacionais e os feixes de luz podem somar-se para produzir resultados infinitos e sem significado. Ao longo dos séculos, têm sido propostas inúmeras respostas incorretas. Kepler estava tão incomodado com este paradoxo que admitiu simplesmente que o universo era finito, fechado numa concha e, por isso, apenas uma quantidade finita de luz das estrelas podia chegar aos nossos olhos. A confusão sobre este paradoxo é tão grande que um estudo de 1987 mostrou que 70% dos manuais de astronomia apresentam a resposta incorreta. Em primeiro lugar, podemos tentar resolver o paradoxo de Olbers afirmando que a luz das estrelas é absorvida por nuvens de poeira.
Esta foi a resposta dada pelo próprio Heinrich Wilhelm Olbers em 1823 quando, pela primeira vez, formulou claramente o paradoxo. Olbers escreveu: 85, 973. Ainda bem que a Terra não recebe a luz das estrelas de todos os pontos da abóbada celeste. No entanto, com esse brilho e esse calor incríveis, que atinge um valor 90.000 vezes superior ao que nós agora experimentamos, o Todo-Poderoso podia facilmente ter concebido organismos capazes de se adaptarem a condições tão extremas. 4. Para que a Terra não fosse banhada por um fundo tão brilhante como o disco do Sol, Olbers sugere que as nuvens de poeira deviam absorver o calor intenso para tornar possível a vida na Terra. Por exemplo, o centro ígneo da nossa Via Láctea, que, por direito, devia dominar o céu noturno, está envolto em nuvens de poeira. Se olharmos em direção à constelação do Sagitário, onde se situa o centro da Via Láctea, não vemos uma bola do fogo em chamas, mas uma mancha escura. No entanto, as nuvens de poeira não podem explicar genuinamente o paradoxo de Olbers. Ao longo de um tempo infinito, as nuvens de poeira absorverão a luz do Sol proveniente de 86, 973. Número infinito de estrelas e, finalmente, ficarão incandescentes como a superfície de uma estrela. Assim, mesmo as nuvens de poeira estarão a brilhar no céu noturno. De modo análogo, podemos supor que, quanto mais longe estiver uma estrela, menos brilho terá. Isto é verdade, mas também não pode ser esta a resposta. Se olhamos para uma porção do céu noturno, as estrelas muito distantes são, na verdade, pálidas, mas, quanto mais longe olharmos, mais estrelas haverá. Estes dois efeitos anular-se-iam num universo uniforme, deixando o céu noturno branco. Isto acontece porque a intensidade da luz das estrelas varia com o quadrado da distância, o que é compensado pelo facto de o número de estrelas aumentar com o quadrado da distância. Curiosamente, a primeira pessoa a resolver o paradoxo foi o escritor americano de histórias de mistério Edgar Allan Poe, que desde cedo se interessou pela astronomia. Pouco antes da sua morte, publicou muitas das suas observações. 87, 973. No poema filosófico incoerente chamado Eureka, a prose porém. Numa passagem notável, escreveu: se a sucessão das estrelas não tivesse fim, então o fundo do céu apresentaria uma luminosidade uniforme, semelhante à que é exibida pela galáxia. Por conseguinte, não poderia haver absolutamente nenhum ponto, em todo esse fundo, onde não existisse uma estrela. Assim, a única maneira de, em tais condições, compreendermos os vazios que os nossos telescópios encontram em inúmeras direções, seria supor que a distância do fundo invisível é tão grande que nenhum raio vindo de lá pode chegar até nós. 5. Concluía observando que a ideia é demasiado bela para não conter a verdade na sua essência. 88, 973. Esta é a chave para a resposta correta. O universo não é infinitamente antigo. Houve um Gênesis. A luz que chega aos nossos olhos tem um atalho finito. A luz das estrelas mais distantes ainda não teve tempo de chegar até nós. O cosmólogo Edvard Jarrison, que foi o primeiro a descobrir que Poe tinha resolvido o paradoxo de Olbers, escreveu: quando pela primeira vez li as palavras de Poe, fiquei estupefacto.
Como podia um poeta, quando muito um cientista amador, ter compreendido a verdadeira explicação há 140 anos, quando nas nossas escolas a explicação errada, ainda hoje está a ser ensinada? 6. Em 1901, o físico escocês Lord Kelvin também descobriu a resposta correta. Compreendeu que, quando olhamos para o céu noturno, estamos a olhar para ele tal como era no passado, e não como é hoje, porque a velocidade da luz, embora muito grande para os padrões da Terra, 300.000 km por segundo, ainda é finita e a luz das estrelas distantes demora muito tempo a 89.973 atingir a Terra. Kelvin calculou que, para o céu noturno ser claro, o universo teria de ter centenas de bilhões de anos-luz. Mas, como o universo não tem bilhões de anos de idade, o céu é necessariamente escuro. Há ainda uma segunda razão que contribui para que o céu noturno seja escuro, que é a duração finita das estrelas, medida em milhares de milhões de anos. Recentemente, tornou-se possível verificar experimentalmente a correção da solução de Poe, usando satélites como o telescópio espacial Hubble. Estes poderosos telescópios, por sua vez, permitem-nos responder a uma pergunta que até as crianças fazem: onde fica a estrela mais distante? E o que está para além dessa estrela? Para responder a estas questões, os astrônomos programaram o telescópio espacial Hubble para empreender uma tarefa histórica: tirar um instantâneo do ponto mais distante do universo. Para captar emissões muito tênues dos recônditos mais distantes do espaço, o telescópio teve de desempenhar uma tarefa inédita: visar 90.973. Precisamente o mesmo ponto do céu perto da constelação de Orion durante várias centenas de horas, o que exigiu que fosse perfeitamente alinhado durante 400 órbitas à Terra. O projeto foi tão difícil que teve de se estender ao longo de 4 meses. Em 2004, foi tirada uma fotografia espantosa que foi notícia de primeira página em todo o mundo. Mostrava um conjunto de 10.000 galáxias na sua infância, no momento em que se separavam do caos do próprio Big Bang. Podemos ter visto o fim do princípio 7, declarou Anton Koekemoer, do Space Telescope Science Institute. A fotografia mostrava uma mistura de galáxias tênues a cerca de 13 mil milhões de anos-luz da Terra, isto é, foram precisos cerca de 13 mil milhões de anos para que a sua luz chegasse à Terra. Uma vez que o universo tem apenas 13,7 mil milhões de anos de idade, isto significa que estas galáxias se formaram aproximadamente 500 milhões de anos após a criação, quando as primeiras estrelas e galáxias 91.973 se estavam a condensar emergindo do caldo de gases libertados pelo Big Bang. O Hubble levou-nos à distância do lançamento de uma pedra do próprio Big Bang 8, disse o astrônomo Máximo Stivavelli do Instituto. Mas isto levanta a questão: o que há para além das galáxias mais distantes? Quando observamos atentamente esta espantosa fotografia, é bem visível que, entre estas galáxias, há apenas escuridão. Esta escuridão é que faz com que o céu noturno seja escuro. É o último atalho para a luz das estrelas distantes. No entanto, esta escuridão é, na realidade, a radiação de fundo de micro-ondas. Assim, a resposta final à questão por que é que o céu noturno é escuro é que, na realidade, o céu noturno não é completamente escuro.
Se os nossos olhos pudessem de algum modo ver a radiação de micro-ondas e não apenas a luz visível, veríamos a radiação do Big Bang inundando o céu nocturno. Em certo sentido, a radiação do Big Bang está presente todas as noites. Se os nossos olhos fossem capazes de ver micro 92, 973 ondas, poderíamos observar que, para além das estrelas mais distantes, fica a própria criação. Einstein, o rebelde e as leis de Newton tiveram tanto êxito que foram precisas 200 de anos para que a ciência desse o próximo passo decisivo com o trabalho de Einstein. Quando começou a sua carreira parecia pouco provável que Einstein levasse a cabo tal revolução. Depois de ter acabado o curso no Instituto Politécnico de Zurique, na Suíça, em 1900, encontrou-se desesperadamente desempregado. A sua carreira foi dificultada pelos professores que não gostavam deste estudante com pouca vergonha e convencido que, frequentemente, faltava às aulas. As suas cartas suplicantes e depressivas mostram o abismo a que ele desceu. Considerava-se um falhado e um doloroso peso financeiro para os pais. Numa carta pungente, confessou até que tinha pensado pôr termo à vida. O infortúnio dos meus pobres pais, que durante tantos anos nunca tiveram um momento de felicidade, pesa muito sobre mim. 93, 973 Não passo de um fardo para eles. Seria, de certo, melhor se eu não estivesse vivo. 9, escreveu desanimado. Em desespero de causa, pensou trabalhar numa loja de câmbios ou numa companhia de seguros. Chegou a arranjar um emprego a ensinar crianças, mas discutiu com o patrão e foi despedido. Quando a sua namorada Mileva Marie ficou inesperadamente grávida, compreendeu tristemente que o filho seria ilegítimo, porque não tinha recursos para se casar com ela. Ninguém sabe o que aconteceu à sua filha ilegítima, Liesero. E o choque muito profundo que sofreu, quando o pai morreu subitamente, deixou-o num precipício emocional de que nunca recuperou completamente. O pai morreu convencido de que o seu filho era um falhado. Embora 1901, 1902 talvez tenha sido o pior período da sua vida, o que salvou a sua vida do esquecimento foi a recomendação de um colega, Marcel Grossman, que moveu alguns cordelinhos para lhe arranjar um emprego como modesto. 94, 973 Funcionário no Registro de Patentes da Suíça, em Berna. Paradoxos da relatividade. À primeira vista, a repartição de patentes era um lugar onde não parecia provável que surgisse a maior revolução na física desde Newton. Mas tinha as suas vantagens. Depois de despachar rapidamente as solicitações de patentes que se empilhavam na sua secretária, Einstein sentava-se e voltava a um sonho de criança. Na sua infância, Einstein tinha lido um livro de Aaron Bernstein, People's Book on Natural Science, um trabalho que li com ansiosa atenção, recordará ele. Bernstein pediu ao leitor que imaginasse que percorria a eletricidade quando ela corria ao longo de um fio do telégrafo. Quando tinha 16 anos, Einstein colocou a si próprio uma questão semelhante: qual seria o aspecto de um feixe de luz, se fosse possível apanhá-lo? Einstein responderia: esta questão resultou de um paradoxo sobre o qual eu refleti quando tinha 16 anos. Se eu perseguir um feixe de luz com a velocidade e 95, 973 a velocidade da luz no vácuo, observarei esse raio de luz como um campo eletromagnético em repouso que oscila espacialmente.
No entanto, tal parece não existir, nem na base da experiência nem na base das equações de Maxwell 10. Em criança, Einstein pensava que, se fosse possível correr ao longo de um feixe de luz, ele pareceria congelado como uma onda imóvel. No entanto, nunca ninguém viu luz congelada, pelo que alguma coisa estava terrivelmente errada. No virar do século, eram dois os grandes pilares da física sobre os quais tudo assentava: a teoria da mecânica e da gravitação de Newton e a teoria da luz de Maxwell. Na década de 1860, o físico escocês James Clerk Maxwell mostrou que a luz consiste de campos elétricos e magnéticos em vibração, transformando-se constantemente um no outro. O que Einstein descobriu, para seu grande espanto, foi que esses dois pilares eram contraditórios e que um deles teria de ser derrubado. 96973. Nas equações de Maxwell encontrou a solução do enigma que o tinha perseguido durante 10 anos. Einstein descobriu uma coisa que o próprio Maxwell tinha deixado escapar. As equações de Maxwell mostravam que a luz viajava a uma velocidade constante, independentemente da velocidade com que tentássemos apanhá-la. A velocidade da luz era a mesma em todos os sistemas inerciais, isto é, sistemas que se movem a uma velocidade constante. Quer estejamos parados, quer viajemos num comboio ou num cometa veloz, veremos um feixe de luz que corre à nossa frente com a mesma velocidade. Independentemente da velocidade com que nos movemos, nunca poderemos ultrapassar a luz. Isto conduziu imediatamente a um emaranhado de paradoxos. Suponha, por momentos, que um astronauta tenta apanhar um feixe de luz que se move velozmente. O astronauta acelera no seu foguetão até que corre a par do feixe de luz. Um observador situado na Terra, ao presenciar esta hipotética perseguição, diria que o astronauta é o 97973. Feixe de luz se moviam ao lado um do outro. Contudo, o astronauta diria uma coisa completamente diferente, que o feixe de luz ia à sua frente, como se a sua nave estivesse em repouso. A questão que se colocava a Einstein era: como podem duas pessoas interpretar de modo tão diferente o mesmo evento? De acordo com a teoria de Newton, é sempre possível apanhar o feixe de luz. No mundo de Einstein, isso era impossível. Havia, compreendeu ele subitamente, uma falha crucial nos fundamentos da física. Na primavera de 1905, Einstein relembrou que uma tempestade rebentou na minha cabeça. No ápice, descobriu finalmente a solução. O tempo decorre em ritmos diferentes, que dependem da velocidade do movimento do objeto que se desloca. De fato, quanto mais depressa uma pessoa se mover, mais lenta é a progressão do tempo. O tempo não é um valor absoluto, como Newton pensara. De acordo com Newton, o tempo decorre uniformemente em todo o universo, pelo que a passagem de um segundo na Terra era 98.973. Idêntica à passagem de um segundo em Marte ou em Júpiter. Os relógios trabalham em sincronia absoluta no universo. No entanto, segundo Einstein, relógios diferentes funcionam com velocidades diferentes. Se o tempo pudesse mudar de acordo com a nossa velocidade, compreendeu Einstein 11, então outras quantidades, como o comprimento, a matéria e a energia, também deveriam mudar.
descobriu que, quanto mais rapidamente nos movermos, maior será a contração das distâncias, que, por vezes, se designa por contração de Lorentz Fitzgerald. De modo análogo, quanto mais velozmente nos movermos, mais pesados nos tomamos. De fato, quando nos aproximamos da velocidade da luz, o tempo abrandará até parar, as distâncias contrair-se-ão até se anularem e a massa tornar-se-á infinita, o que é absurdo. Esta é a razão pela qual não é possível quebrar a barreira da luz, que é o limite último da velocidade no universo. 99.973. A estranha distorção do espaço-tempo levou um poeta a escrever. Havia um jovem chamado Fisk que praticava esgrima. Tão rápidos eram os seus movimentos, que a contração de Fitzgerald reduziu o seu florete a um disco. Do mesmo modo que a descoberta de Newton unificou a física da Terra com a física dos céus, Einstein unificou o espaço com o tempo. Mas também mostrou que a matéria e a energia estão unificadas e, por conseguinte, podem transformar-se uma na outra. Se um objeto se tornar tanto mais pesado quanto mais rapidamente se mover, então tal significa que a energia do movimento se está a transformar em matéria. O inverso também é verdadeiro, a matéria pode ser convertida em energia. Einstein calculou a quantidade de energia que seria convertida em matéria e chegou à fórmula I igual a mc2, isto é, mesmo uma pequena quantidade de matéria m é 100.973. Multiplicada por um número enorme, o quadrado da velocidade da luz, transformando-a na energia E. Assim, ficou a saber-se que a fonte de energia secreta das próprias estrelas era a conversão da matéria em energia através desta equação, sendo esta conversão que ilumina o universo. O segredo das estrelas podia derivar da simples asserção de que a velocidade da luz é a mesma em todos os sistemas inerciais. Tal como Newton antes dele, Einstein modificou a nossa visão do palco da vida. No mundo de Newton, todos os actores sabiam precisamente que horas eram e como eram medidas as distâncias. O ritmo da passagem do tempo e as dimensões do palco nunca se alteravam. Mas a relatividade deu-nos na compreensão bizarra do espaço e do tempo. No universo de Einstein, todos os actores têm relógios de pulso que marcam tempos diferentes, o que significa que é impossível sincronizar todos os relógios dos actores no palco. Marcar os ensaios para o meio-dia significa coisas diferentes para os vários actores. De 101.973. Facto, acontecem coisas estranhas quando os atores correm no palco. Quanto mais depressa se movem, mais devagar andam os seus relógios e mais pesados e planos os seus corpos ficam. Seriam necessários anos para que as ideias de Einstein fossem reconhecidas pela comunidade científica. Mas Einstein não ficou parado. Quis aplicar a sua nova teoria de relatividade à própria gravidade. Compreendeu a dificuldade da tarefa. Teria de alterar a teoria mais bem-sucedida do seu tempo. Max Planck, fundador da teoria quântica, advertiu: como velhos amigos, devo advertir-te de que não serás bem-sucedido, e mesmo que o sejas, ninguém acreditará em ti. 12. Einstein compreendeu que a sua nova teoria da relatividade violava a teoria da gravidade de Newton. De acordo com Newton, a gravidade viajava instantaneamente através do universo, o que levantava uma questão que até por vezes as crianças colocam: o que acontece se o Sol desaparecer?
Para Newton, todo o universo assistiria instantânea e simultaneamente ao 102, 973. Desaparecimento do Sol. Mas, de acordo com a teoria da relatividade restrita, isso é impossível, uma vez que o desaparecimento de uma estrela estava limitado pela velocidade da luz. Segundo a relatividade, o desaparecimento súbito do Sol provocaria uma onda de choque esférica de gravidade que se expandiria à velocidade da luz. Os observadores situados no exterior da onda de choque diriam que o Sol ainda estava a brilhar, uma vez que a gravidade não tinha tido tempo de chegar até eles. Mas um observador que se situasse no interior da onda de choque diria que o Sol tinha desaparecido. Para resolver este problema, Einstein introduziu uma imagem completamente diferente do espaço e do tempo. A força como curvatura do espaço. Newton concebia o espaço e o tempo como uma vasta arena vazia onde os eventos podiam ocorrer, de acordo com as suas leis do movimento. O palco estava cheio de maravilhas e de mistérios, mas era essencialmente inerte. 103, 973. Desprovido de movimento, assistindo passivamente à dança da natureza. Einstein, contudo, revolucionou esta ideia. O próprio palco transformou-se numa parte importante da vida. No universo de Einstein, o espaço e o tempo não eram uma arena estântica como Newton admitia, mas dinâmica, inclinando-se e curvando-se de formas estranhas. Suponha que o palco da vida é substituído por uma rede de circo, onde os atores caem suavemente sob o seu próprio peso. Numa tal arena, o palco torna-se tão importante como os próprios atores. Imagine uma bola de bowling que se afunda suavemente sobre um colchão. Se atirar um berlinde para a superfície deformada do colchão, ele percorrerá uma trajetória curva, orbitando em torno da bola de bowling. Um newtoniano, vendo de longe o berlinde a descrever círculos em torno da bola de bowling, poderia concluir que a bola de bowling exercia uma força misteriosa sobre o berlinde. Poderia ainda dizer que a bola de 104, 973. Bowling exercia uma atração instantânea que obrigava o berlinde a deslocar-se para o centro. Para um relativista, que pode observar de perto o movimento do berlinde no colchão, é óbvio que não existe nenhuma força. Há apenas uma inclinação no colchão, que obriga o berlinde a mover-se numa linha curva. Para o relativista, não há uma atração, há apenas um impulso exercido pela superfície curva sobre o berlinde. Se substituirmos o berlinde pela Terra e a bola de bowling pelo Sol e o colchão pelo espaço-tempo, verificaremos que a Terra se move em volta do Sol não devido à atração da gravidade, mas porque o Sol deforma o espaço em redor da Terra, criando um impulso que obriga a Terra a mover-se num círculo. Einstein foi, assim, levado a acreditar que a gravidade era mais parecida com uma estrutura do que com uma força invisível que actuasse instantaneamente através do universo. Se alguém agitar rapidamente esta estrutura, formam-se ondas que se propagam pela superfície a uma 105, 973. Velocidade definida. Isto resolve o paradoxo do desaparecimento do Sol. Se a gravidade é um subproduto da curvatura da estrutura do espaço-tempo, então o desaparecimento do Sol pode ser comparado com a ação de retirar rapidamente a bola de bowling do colchão. À medida que retoma a sua forma original, ondas propagam-se a uma velocidade definida.
Assim, reduzindo gravidade à curvatura do espaço e do tempo, Einstein conseguiu reconciliar a gravidade com a relatividade. Imagine uma formiga que caminha sobre uma folha de papel enrugado. Caminhará como um marinheiro bêbado, balançando-se para a direita e para a esquerda, enquanto tenta atravessar o terreno enrugado. A formiga protestará que não está bêbada, mas que uma força misteriosa a arrasta empurrando-a para a direita e para a esquerda. Para a formiga, o espaço está cheio de forças misteriosas que a impedem de caminhar numa trajetória em linha reta. No entanto, olhando de perto para a formiga, verificamos que não há. 106, 973. Nenhuma força que a atraia. Ela é empurrada pelas dobras da folha de papel enrugado. As forças que actuam sobre a formiga são uma ilusão causada pela curvatura do espaço. A atração da força é, na realidade, o impulso criado quando ela caminha sobre uma dobra do papel. Por outras palavras, a gravidade não atrai, o espaço empurra. Em 1915, Einstein foi finalmente capaz de completar aquilo a que chamou teoria da relatividade geral, que desde então passou a ser a arquitetura sobre a qual assenta toda a nossa cosmologia. Nesta nova surpreendente representação, a gravidade não era uma força independente que preenchesse o universo, mas o efeito aparente da curvatura da estrutura do espaço-tempo. A sua teoria era tão poderosa que ele podia resumi-la numa equação com poucos centímetros de comprimento. Nesta brilhante teoria, a curvatura de espaço-tempo era determinada pela matéria e energia que continha. Imagine que atira uma pedra para um lago, gerando uma série de 107, 973 ondas que se propagam. Quanto maior for a pedra, maior será a deformação da superfície do lago. De modo análogo, quanto maior for a estrela, maior será a curvatura do espaço-tempo à sua volta. O nascimento da cosmologia. Einstein tentou usar esta imagem para descrever o universo como um todo. Teve de se confrontar com o paradoxo de Bentley, formulado há séculos, mas que ele não conhecia. Na década de 1920, a maior parte dos astrônomos acreditava que o universo era uniforme e estático. Deste modo, Einstein começou por pressupor que o universo está uniformemente preenchido de estrelas e de poeira. No modelo, o universo podia ser comparado a um enorme balão ou bolha. Nós vivemos na superfície do balão. As estrelas e as galáxias que vemos à nossa volta podem ser comparadas a manchas pintadas na superfície do balão. Para surpresa sua, quando tentou resolver as suas equações, verificou que o universo se 108, 973 tomava dinâmico. Einstein deparou-se com o mesmo problema identificado por Bentley cerca de 200 anos antes. Uma vez que a gravidade é sempre atrativa e nunca repulsiva, um conjunto finito de estrelas podia entrar em colapso num cataclismo abrasador. Isto, no entanto, contradizia a sabedoria prevalecente no princípio do século XX, segundo a qual o universo era estântico e uniforme. Como revolucionário que era, Einstein não podia acreditar que o universo fosse dinâmico. Como Newton e muitos outros, Einstein acreditava num universo estático.
Assim, em 1917, Einstein viu-se obrigado a introduzir um novo termo nas suas equações, um fator artificial que introduzia uma nova força na sua teoria, uma força de antigravidade que impelia as estrelas para longe umas das outras. Einstein chamou-lhe constante cosmológica, um patinho feio que parecia uma reflexão tardia na teoria de Einstein. Einstein então decidiu arbitrariamente que esta antigravidade anulava a atração da gravidade. 109, 973. Criando um universo estático. Por outras palavras, o universo tornou-se estático por decreto. A contração do universo para o interior, devido à gravidade, era anulada pela força exercida para o exterior pela energia negra. Durante 70 anos, esta força de antigravidade foi considerada uma espécie de órfã, até as descobertas dos últimos anos. Em 1917, o físico holandês Willem de Sitter apresentou uma outra solução para a teoria de Einstein, segundo a qual o universo era infinito, mas completamente desprovido de qualquer matéria. De facto, consistia apenas em energia no vácuo, a constante cosmológica. Esta força de antigravidade pura era suficiente para provocar uma expansão exponencial do universo. Mesmo sem matéria, esta energia negra podia criar um universo em expansão. Os físicos estavam agora perante um dilema. O universo de Einstein tinha matéria, mas não tinha movimento. O universo de Sitter tinha movimento, mas não tinha matéria. No universo de 110, 973. Einstein, a constante cosmológica era necessária para neutralizar a atração da gravidade e criar um universo estático. No universo de Sitter, a constante cosmológica era, por si só, suficiente para criar um universo em expansão. Finalmente, em 1919, quando a Europa tentava reerguer-se das ruínas e da carnificina da Primeira Guerra Mundial, equipas de astrônomos de todo o mundo procuraram testar a nova teoria de Einstein. Einstein já tinha proposto que a curvatura do espaço-tempo provocada pelo Sol seria suficiente para curvar a luz das estrelas que passa na sua vizinhança. A luz das estrelas deveria curvar-se em redor do Sol de uma maneira precisa e calculável, semelhante a um modo como o vidro inclina a luz. Mas, como o brilho da luz do Sol oculta as estrelas durante o dia, os cientistas teriam de esperar por um eclipse do Sol para fazer a experiência decisiva. Um grupo liderado pelo astrofísico britânico Arthur Eddington viajou até a Ilha do Príncipe, no Golfo da Guiné, na costa ocidental de África. 111, 973. Para medir a curvatura da luz das estrelas aparentemente perto do Sol durante o próximo eclipse solar. Outra equipa, liderada por André Crommelin, partiu para Sobral, no norte do Brasil. Os dados que recolheram indicavam um desvio médio da luz das estrelas de 1,79 segundos de arco, o que confirmava a previsão de Einstein de 1,74 segundos de arco, dentro do erro experimental. Por outras palavras, a luz curva-se perto do Sol. Eddington, mais tarde, proclamou que a verificação da teoria de Einstein tinha sido o maior feito da sua vida. Em 6 de novembro de 1919, no encontro da Royal Society e da Royal Astronomical Society em Londres, o presidente da Royal Society, J. J. Thomson, galardoado com o Prêmio Nobel, declarou solenemente que este tinha sido um dos maiores feitos da história do pensamento humano.
Não se trata da descoberta de uma ilha remota, mas de todo um continente de novas ideias científicas. É a maior descoberta relacionada com